Olá pessoal do Brasil, meu nome é Ana, moro na Holanda e se você ainda não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal. E como vocês já viram no título do vídeo, eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional aqui neste país. Existe uma lenda não, existem milhões de lendas, existe uma mística, um folclore, posso dizer assim, que é uma coisa meio que seja ser um pouco ridículo quando você pensa numa realidade de que todo mundo é possível, tem capacidade de fazer tudo, de que brasileiro, principalmente as mulheres brasileiras, não têm capacidade de formar uma carreira fora do Brasil. E por isso eu vim fazer, esse vídeo, eu vim trazer essa informação para vocês, contar da minha experiência. Não, existe uma lenda, existe uma mística de que brasileiro, vamos dizer assim, sul-americano, que é onde eu me enquadro junto com vocês aqui do canal, a maioria de vocês, africano, pessoal da Ásia, não serve para outra coisa a não ser que seja fazer faxina, fazer limpeza, Muitas pessoas pensam que todas as brasileiras que vêm para fora do Brasil vêm só, porque casou e tal. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma história um pouco diferente. Eu saí do Brasil para formar uma carreira, lá em Portugal. Eu pensava naquela época, que não era possível no Brasil, aquela dificuldade. Eu queria mais, eu queria ter uma experiência internacional, não só no currículo, mas de vida. Então eu pensei que Portugal, por falar português, talvez me daria mais experiências. E não foi o que aconteceu por conta daquela crise terrível que atravessava o país, que ainda estava atravessando, mas que acho que deu uma diminuída agora, mas acabei desistindo. Até porque a minha área profissional não condizia com a realidade daquele país. Eu sou psicóloga, se você ainda não sabe, acho que todo mundo já sabe. Eu sou da área jurídica e judicial. Então, eu não via a possibilidade de construir uma carreira ali, Nesse intervalo eu casei e aí eu cheguei na Holanda. Um país completamente diferente de Portugal. A cultura é completamente diferente, o clima, o idioma. E eu acho que foi muito difícil para muita gente entender que eu não tinha isso, de que não existe a possibilidade de um brasileiro ou brasileira formar carreira, porque eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Embora eu tenha casado, o meu objetivo primário em sair do Brasil foi formar uma carreira. E é uma primeira mensagem que eu deixo para vocês. A maioria do pessoal que mora fora do Brasil ou tem um objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de deixar sua família no Brasil, de deixar sua carreira? Muitas pessoas têm carreira e abandonam tudo para vir morar fora do Brasil. Mas qual é o seu objetivo? Eu era recém-formada quando saí do Brasil e eu não tinha uma carreira ainda. Estava com vontade de começar, mas eu já pensei muito alto, eu queria começar fora. E o que aconteceu? Na primeira tentativa não deu certo. Com muitas pessoas é assim. Não dá certo logo de primeira, mas não quer dizer que você tenha que desistir. Aqui na Holanda foi bem difícil, eu fui em todas as... acho que o meu primeiro dia na Holanda, eu fui fazer as coisas burocráticas, no segundo dia eu já estava em todas as agências de trabalho. E foi uma experiência muito engraçada que ninguém pegou o meu currículo, pelo simples fato de eu me apresentar, mas eu falava, eu ainda não falo holandês. E as pessoas diziam assim... desculpa, elas nem pegavam o meu currículo, elas já devolviam assim, a gente não contrata quem não fala holandês. Foi nesse momento que deu um clique muito forte, eu preciso aprender. Não quer dizer que eu já falo holandês fluente, não é nada disso. Eu falo aquilo que eu me dediquei a fazer, eu fui pra escola, e daí eu fui crescendo, eu fui evoluindo, E é uma dica que eu deixo pra vocês, se incluam o máximo possível na cultura local, no idioma local. Eu já não consigo mais falar inglês com as pessoas nas lojas, eu não consigo porque não é natural. Eu ouço eu ouço holandês o tempo todo, as pessoas falam, holandês aqui, obviamente estamos na Holanda, e pra mim já acaba sendo natural ter que falar com elas em holandês, e vocês têm que ter uma noção dentro da cabeça de vocês sobre a Holanda. Quanto mais você fala holandês, mais aceito você é. E as pessoas são muito abertas para ensinar o idioma, porque elas têm noção de como é difícil, e é difícil. Mas não é impossível. Não encare o idioma local como uma barreira que não dá para ultrapassar. Não tem isso. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tive sempre muito certo na minha cabeça que não existia barreira tão grande que eu não pudesse ultrapassar. Sempre muito realista, mas sempre muito otimista, positivista. E bom,
Não foi tão fácil no começo, eu entreguei os currículos, não fui chamada. Depois de um certo tempo que eu me dediquei aos estudos, não foi fácil, comecei a ter a primeira oportunidade. O telefone começou a tocar. E foi aí que eu vi que existia a possibilidade. Tinham pessoas interessadas no meu currículo. Eu consegui minha primeira oportunidade. Eu trabalhei aqui a primeira vez durante 9 meses numa empresa de logística, uma empresa muito grande por acaso, e ali eu cresci. Eu cresci, não tem nada a ver com o que eu estudei, logística, mas eu fui trabalhar ali, era bem menos do que eu sou capaz de fazer, mas eu aceitei como um desafio. Primeiro, porque eu não queria ficar dependendo de ninguém. Segundo, porque eu queria ter minha independência financeira. Lógico que quem sai do Brasil para construir uma carreira está interessado num retorno financeiro. Então, eu aceitei. E foi maravilhoso. Eu trabalhava, 4 dias por semana, uma característica aqui da Holanda, que pessoas que trabalham em full time, que seria a semana toda, geralmente trabalham, vamos supor, 40 horas por semana. Eu trabalhava 1 hora a mais por dia, então eu trabalhava 9 horas por dia, tinha um dia livre. Então era bem legal, eu conheci muitas pessoas, desenvolvi o meu holandês de uma forma, porque ali não tinham pessoas que falavam inglês. Tinham aqueles imigrantes que estão aqui há 20 anos e só falam mesmo a língua materna e holandês. Então ali desenvolveu o meu holandês de uma forma. Fora que eu estava muito contente de ter conseguido a minha primeira oportunidade. É lógico que depois de um certo tempo não é mais a mesma coisa. Você sabe que você é capaz de fazer mais, que você está pronto, que você tá com vontade, mas é difícil. Nesses 9 meses trabalhando com logística, eu ainda ia nas Uitzendbureau, que aqui seria, vamos dizer no português, agência de emprego. Eu solicitava, quis de solicitar novas vagas, eu continuava enviando currículo pela internet. Houve uma vez que eu vi uma vaga num site, numa rede social ligada a trabalho, a emprego, e aquilo me chamou muito a atenção, que era uma das áreas que eu tinha feito estágio no Brasil, lá em São Paulo, e eu simplesmente mandei meu currículo, recebi uma resposta, fui chamada para a primeira entrevista. Eu cheguei naquele local para fazer a entrevista e eu fiquei maravilhada com aqueles prédios. É uma coisa assim monstruosa, no bom sentido, é gigante, é como se fosse um campus de universidade, uma parte da empresa, e eu fui recebida ali de uma maneira tão agradável, as portas abertas de uma forma incrível, que eu não me senti estranha em nenhum momento. Eu me senti nervosa pela expectativa de fazer tudo certo, de que eu estava indo fazer entrevista na maior empresa do país. Correu tudo bem, tudo maravilhosamente bem. Eu fui entrevistada por uma das minhas colegas de trabalho agora. E aí, no final, eu falei assim, muito obrigada. Mesmo que eu não consiga a vaga, eu já estou muito agradecida de ter a oportunidade de ter feito uma entrevista. Hoje eu sei a minha capacidade. E quando eu recebi a telefonema da resposta, eu lembro que eu chorei. Chorei. E foi muito maravilhoso, porque eu lembro das palavras dela. Para nós entendemos que é um prazer ter você em nosso time. Foi maravilhoso ouvir isso. Ouvir que é um prazer ter a mim no time deles. Eu trabalho na área de recursos humanos e acho que é a minha paixão, é a minha paixão, lidar com o ser humano. Eu entendo perfeitamente que o ser humano tem falhas, que o ser humano é uma incógnita, mas eu entendo e eu acredito naquele ser humano que é capaz de tudo e de qualquer coisa. A minha experiência propriamente dita nessa empresa é o céu, eu posso falar assim. Tem gente que vai falar, ela tá exagerando, ela tá mentindo como falam, mas a gente pode falar, eu tô passando aqui a minha experiência. Cada dia um aprendizado. Recursos humanos aqui na Holanda, a minha experiência é completamente diferente da do Brasil. Todo dia um aprendizado diferente. Mas não tenha um dia que eu não tenha pelo menos 3 pessoas dispostas a me ensinar o que eu preciso aprender. E eu também ensino muita coisa. Todo mundo é capaz, gente, de conseguir. A gente, às vezes, tem uma mentalidade no Brasil de que só esse tipo de pessoa merece isso, só esse tipo de pessoa consegue isso. Mas tirem isso da cabeça de vocês, caso vocês tenham. Eu sei que a maioria das pessoas não tem. Pra você que tem isso na cabeça e pretende continuar tendo, só lamentos pra você.
porque trabalhar aqui na Holanda é maravilhoso. Hoje eu falo para as pessoas a partir desse vídeo, né, porque eu tava meio assim, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu vou me expor demais? Mas que nada, gente. É muito bom, é incentivador falar para vocês. Existe a possibilidade, existe, não é impossível, você não precisa ter na sua cabeça que você será eternamente faxineiro. Eu não precisei ser, é óbvio que você não vai precisar, a não ser que você queira, é isso que você quer pra você, porque se for isso que você quer pra você, continua. Não tem problema nenhum em fazer faxina, em trabalhar no restaurante. Mas se você não quer, se você mudou, aí você por acaso casou, teve filho, interrompeu a carreira, que já tinha talvez, sempre dá pra recomeçar. Lógico que a gente vai ser realista para pessoas mais jovens, às vezes para sem filho, pode ser um pouco mais fácil, mas sinceramente esse tipo de preconceitozinho aqui na Holanda, gente, primeiro mundo, deixou isso muito para trás. Eu não vou falar que não existe, porque não precisa nem falar que não existe, mas quando a gente compara assim com outros países é muito menor. Hoje eu trabalho na parte, como eu já falei, de recursos humanos, eu vejo os valores de uma empresa, valores que as pessoas têm para uma empresa, coisas que, por exemplo, eu não via no Brasil, né? A minha vida tem mudado muito, eu ainda tenho muitos planos pela frente e eu vou tentar ao longo desse período trazer um pouquinho mais para vocês. Agora nem tanto, né, porque eu tô mesmo muito dedicada a essa fase que eu entrei de cabeça. Nos primeiros 9 meses que eu trabalhei na outra empresa eu não tava, porque não era o que eu queria. Agora que eu tô onde eu quero, eu estou completamente assim, entregue, dedicada. E isso tem parado um pouco a minha vida, mas eu estou feliz, eu estou muito feliz. Eu conquistei a compra da minha primeira casa, agora a gente está trabalhando na reforma, por isso que está aqui nesse cenário improvisado com essa luz precária, mas o que importa é a mensagem, essa que eu quero deixar pra vocês. E pra finalizar, gente, não, de jeito nenhum, não se subestime, não subestime as outras pessoas. Isso é comum na internet, um trolhando o outro, um odiando o outro, isso é normal, mas na vida real não se subestime, não coloque na cabeça, ah, eu sou brasileira, brasileira vai fazer isso, não tem outra opção. Tem opção sim, não se subestime. Gente, todo mundo consegue, sério, todo mundo consegue. Coloca sempre a pergunta, qual é o seu objetivo fazendo isso? Qual é o seu objetivo quando você escolheu fazer isso? Qual é o seu objetivo? Né? E bom, acho que basicamente é isso. Eu tenho muita gratidão a Deus, vocês não sabem, eu sou cristã. Eu tenho muita gratidão a Deus por ter me capacitado para chegar aqui onde eu estou. E tudo eu devo a Ele, mas eu também reconheço o meu esforço.